a nossa reflexão de hoje, o nosso encontro de hoje, diz respeito a um dos temas mais profundos e, com certeza, a um dos temas mais próximos e mais evidentes da doutrina espírita. Tratar desse assunto, da dor, é um assunto que praticamente toda a doutrina espírita trata. Nós precisamos lembrar que a doutrina espírita tem um nome muito significativo, né? A doutrina do consolo. E a gente só consola quem está com dor, quem está passando por um momento de profunda dificuldade. Durante o processo do aparecimento da doutrina espírita, ela não foi um objetivo dos espíritos superiores como mais uma ferramenta do homem encarnado poder se comunicar com a divindade. A doutrina espírita possui uma função bem específica, e ela está diretamente ligada a esse tema da dor, principalmente porque ela é uma ferramenta de consolo. Agora, saber que todo mundo passa pela dor é algo de amplo conhecimento. O que nos causa um certo espanto é a ideia de que a dor é uma ferramenta de cura. Isso nos parece um pouco paradoxal, né? A ideia do paradoxo é a ideia da contradição. Nos parece duas palavras, essas palavras nos parecem contraditórias: dor e cura. E é verdade. Se olharmos com o olhar da matéria, com o olhar do materialismo, a dor, ela tem uma função. A função da dor é nos avisar. Ela é um aviso, né? Como se ela fosse um alarme que tocasse toda vez que nós estivéssemos passando por um problema de saúde. Então, dentro da biologia, da medicina, da farmácia, das terapias comportamentais e materiais, a dor sempre é um aviso que nós temos, que o corpo nos dá quando estamos doentes. Um exemplo claro, né? Imaginemos aqui que começássemos um trabalho muito intenso no âmbito profissional. E, de repente, passados um mês, esse trabalho se torna muito intenso e vamos mudando a nossa alimentação, comendo mal, bebendo muito café, e de repente o organismo começa a dar sinais de uma dor de estômago que poderia ser interpretado como um princípio de uma gastrite. Então o que a gente faz? A gente vai no médico e diz para o médico: olha, eu estou com dor de estômago e eu não sei o que eu tenho. O que nos faz ir até o médico é a dor. Ela é um aviso, mas ela não é uma ferramenta de cura. Se nós não buscarmos um médico para tratar da gastrite, a gastrite vai continuar lá, doendo o nosso corpo. Agora, ela tem uma função no nosso organismo. No âmbito material, a gastrite tem uma função. Ela é um aviso. Ela diz: olha, seu estômago não está bem, você tem aqui um problema, vai buscar um médico. Se não tivéssemos essa dor de estômago, é bem provável que nós iríamos continuar tomando mais café em jejum, comendo menos, e aquela gastrite poderia se transformar numa úlcera, por exemplo. Então, no âmbito material, a dor ela é um alerta, mas ela não tem nenhum processo de cura. Se a gente não vai buscar a cura, ela não aparece. Tanto é, a gente pode aqui pensar, né, refletir, que muitas doenças são agravadas porque os primeiros processos de ramificação da doença não causam dor. E a pessoa vai sentir uma dor quando essa doença ela já está num processo avançado. Agora, no âmbito material, a dor é um sintoma, mas ela não é um processo de cura por si só. Quando a gente diz que a dor cura, nós estamos nos referindo ao âmbito espiritual. A dor é uma ferramenta de cura, não no âmbito material, mas no âmbito espiritual. E por quê? Num primeiro momento, porque a gente não sente dor só no corpo físico.
nós também temos dores da alma, dores do espírito. Essas dores, elas são mais complexas, porém, elas são bem específicas. Dores que curam. O processo de dor no âmbito espiritual é, ao mesmo tempo, o sinal de um processo de cura. E é isso que a doutrina espírita nos traz. Esse é o grande legado, o grande sinal, o grande ensinamento que Kardec nos traz na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele faz um estudo do capítulo Bem-aventurados os aflitos. É nesse capítulo que nós aprendemos, sob o olhar da doutrina espírita, que passarmos por um processo de dor espiritual é um sinal de que estamos passando por um processo de cura ao mesmo tempo.